Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você nos ouça, onde quer que você esteja, você está com Retrocomputaria, porque velho, aquele Ultrabook que acabou de ser lançado, porque aqui falamos dos clássicos. Mas enfim, você já deve estar cansado de ouvir isso. E na nossa 25ª edição, né, o 5 ao quadrado, para quem gosta de matemática, vamos chamar logo o matemático, né? Oi, Ricardo. Oi, gente, estamos aí. Episódio número 25, rumo ao 100. Já cumprimos um quarto do percurso. João. Olá, povo! Estamos aí novamente. Giovanni. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar agora talvez um dos mais clássicos. Giovanni, primeiro eu vou falar que o Sander é um fudeba. Ah, tá bom. Agora você pode falar do que a gente vai falar. Vale lembrar que o Sander não pode estar aqui conosco. Ele viu a luz e foi absorvido por ela e será liberto dessa luz em um horário não apropriado. Por luz, entenda-se provas. Sander, a gente é solidário a você. Esperamos que você tire boas notas. Só nós vamos mandar a resposta das questões. Isso, força! Exatamente. Bota uma faixa na cabeça escrito Kamikaze e vai à luta. Mas o que a gente vai falar mesmo hoje, Giovanni? Então, hoje vamos falar de talvez mais um dos grandes microprocessadores clássicos, quase icônicos da indústria. Um processador que já está aí há mais de 30 anos no mercado e continua sendo produzido, não só sendo produzido, como também sendo utilizado largamente pela indústria, somente a indústria de hardware embarcado. Vamos falar do anteriormente conhecido como Motorola 68000, hoje conhecido como Codefire 68000. Esse é mais um episódio do dossiê, né? Já estamos cumprindo mais uma promessa que a gente tinha prometido falar dos 3 grandes processadores da retrocomputação. Falamos do Z80, falamos do 6502 no episódio 20 e hoje no episódio 25 vamos falar do 68000, mais um dos processadores seminais da história. E o 68000 tem, assim, o background dele é bem interessante, né? Quer dizer, como é que ele surgiu? Porque foi um período extremamente fértil para a indústria, né? Segunda metade dos anos 70, quando começa a surgir um movimento de 16 bits, 32 bits, todo mundo lançando seus chips de 16 32 bits, e a Motorola, que na época era uma força do mercado, só lembrando que hoje em dia a Motorola, ou as duas Motorolas, nenhuma delas fabrica chips. Há algum tempo a parte de semicondutores foi transformada em uma empresa separada chamada Freescale, mas na época a Motorola era una, santa, indivisível, e tá todo mundo aí naquela loucura, né? 16 bits, vamos lançar National Semiconductors. A Intel lança o 8086, que se torna dominante no mercado, e a Motorola resolveu que não ia brigar com 16 bits, ia subir por 32 bits. Então a Motorola resolveu elevar o nível da briga. Ela resolveu queimar uma etapa, né? Em vez dela tentar concorrer com mais um produto de 16 bits, ela resolveu já inovar, já pensando no futuro, digamos. Os processadores estão ficando cada vez mais poderosos, então vamos já dar uma aposta no futuro. E tá uma coisa muito interessante, que a Motorola já tinha uma família de 8 bits, que era a família 6800. Vocês se lembram que nós comentamos desse chip especificamente, Motorola 6800, no episódio do 6502? Sim. Mas a Motorola resolveu que não ia fazer compatibilidade reversa. Acabou. Tá, na prática a gente sabe que o modo de barramento acabou sendo o mesmo, e também a gente sabe, já adiantando, que na prática uma versão com barramento de 8 bits saiu, mas do resto não há nenhum
nenhuma compatibilidade entre a família 6800 e a família 68000. São duas famílias completamente diferentes, instruções diferentes, etc, etc, etc. Então não há compatibilidade direta, por exemplo, entre o 6809 que a gente encontra no TRS Color e o 68000 que a gente encontra em uma quantidade absurda de máquinas, né? Eles são apenas irmãos, né? Filhos do mesmo pai. Muito mal vai ter alguma sintaxe parecida em assembly por questão óbvia de quem fez um fez o outro, e olha lá. Então mesma filosofia, produtos completamente diferentes. Em alguns casos a filosofia também mudou um pouquinho, né? Assim, mas não acho que seja uma coisa assim tão relevante, são produtos bem diferentes. O 108.000 ele teve uma inspiração, não sei, ninguém gostava talvez de resolver assim dizer que foi direta ou foi indireta, dos processadores da família PDP da DEC. O pessoal que desenvolveu o processador tinha bastante familiaridade com esse maquinário da Digital e acabou se inspirando na hora do projeto. Inclusive isso ajudou bastante os desenvolvedores de universidades e empresas que já tinham experiência com os DEC a fazer produção de código para o Motorola. Tem uma questão também importante que na época era muito comum você utilizar o PDP-11 para desenvolver novas linhas de chips, né? Era um mini computador extremamente popular. A gente falou disso, né? Por questão de, na época, na história, ao longo da história, o PDP-11 teve participação fundamental no desenvolvimento de várias coisas. Ele, afinal de contas, ele foi um computador muito comum nas universidades, né? E as universidades são, na bem da verdade, o celeiro de novas ideias. O PDP-11 era uma máquina que você encontrava muito fácil em instituições de ensino. E na União Soviética você encontrava muito fácil o clone do PDP-11. Seguindo o trem, o 68000 original, lançado no ano da graça de 1979. 79, já tem 33 anos. Por ocasião dessa gravação, 33 anos. Na verdade, o projeto 76, mas 79 foi lançado porque, né, enfim, você não consegue botar, na época principalmente, time to market era bem mais lento. O 68000 original usava HMOS. Legal, o que é encapsulamento HMOS? Aquele tijolão. HMOS é em inglês, né? High Density Short Channel MOS. Foi desenvolvido pela Intel originalmente para Static RAM e depois a própria Intel usou depois 8085, 8086 para versões que precisavam ou de velocidade ou de menor consumo de energia. E a Intel licenciou para outros fabricantes e a própria Motorola acabou usando o 68000. Só lembrando que o aniversário, né, o nascimento do 68000 é em setembro de 79, mas na prática os samples foram liberados em fevereiro de 1980 e a produção em si, ela só foi pegar ritmo em novembro de 1980. Como você falou, o time to market bem mais lento, né? O processador levou mais de um ano para a produção ganhar corpo. E só em 82, 83 começaram os primeiros computadores com o Motorola a ser comercializado. Até porque aquela coisa, você precisava de redesenhar a placa-mãe em torno. Então, assim, muitas vezes era o caso de começar do zero, porque era uma arquitetura completamente nova. Aí você tinha aquele trabalho de pegar o datasheet, desenhar a tua placa-mãe, ou então pegar algum projeto de parte do datasheet, da máquina, onde é que ligava, testar, tá funcionando. Isso é um negócio que demora. Hoje em dia, assim, a própria velocidade do mercado fez com que os próprios fabricantes, muitas vezes, eles já lancem um chip, às vezes com placas de referência, já que é pra diminuir o tempo de, né, entre o chip ser lançado e o chip ir para o mundo consumidor. Mas enfim, a gente tá falando de 1980, né, que é um mundo completamente diferente. O circuito era feito na prancheta. Então, César, o 68000, podemos dizer que ele é um filho dos anos 80? Ele é um processador com mullets? Não, ele é filho dos anos 70, na verdade. Ele tem calça boca de sino. Usa calça de boca de sino. Floor Power. Então ele usou mullets e calça de boca de sino ao mesmo tempo? Bom, é tipo de coisa que eu não tô. Que eu faria aumentar o cortor. Então, o Motorola original ele tinha, só pra vocês terem uma ideia, 40 mil transistores contra os 20 mil transistores do 8086, que era seu equivalente, entre aspas, na época. Então, ou seja, meio que fazia a lógica do 32 bits o dobro, e saiu nas versões originais de 4, ou seja, 4 MHz no mundo que operava a 1 e no máximo 2 é coisa pra caramba. 6, depois foi lançado o modelo de 8 e posteriormente a versão de 10. Essa versão de 10 acho que foi a que acabou sendo a mais popular do Motorola. Giovanni, aí eu pergunto, que é a versão de 7? A versão de 7 não existe, a versão mas eu vou falar depois disso. O Amiga, ele tá colocado a 7 MHz, às vezes eu uso um Motorola de 10 ou de 8. O Mega Drive também tá colocado a 7. Então, porque é frequência da televisão, né? Acho que a mesma coisa só não vale pro Atari
Atari ST, que rodava 8, porque a geração de vídeo era independente. Era essencial que houvesse uma sincronia entre o clock do chip e o que a televisão ia receber, em termos de computadores pessoais. No workstation não é problema, você usa o monitor se vira. Você joga no monitor, se vira. Mas televisão não. Televisão não tem jeito. A televisão não se vira, ela pula. E não é uma boa ideia, né? O jogo fica pulando na sua cara. Exatamente. Então, muitas máquinas, Amiga, Mega Drive, tem outras máquinas também que usavam o Motorola de 8, ou down colocado pra 7, né? Isso é um padrão, mas até o próprio os 80. Os 80 roda 4 MHz nos MSX, mas nos 80 tá rodando a 3.54. Olhando aqui. Hoje em dia você tem versão de 33 MHz. Que inclusive é uma curiosidade interessante com relação aos outros processadores. Enquanto o 6502 tem o Chuck Paddle, enquanto os 80 tem a equipe que saiu da Intel, o pessoal da Intel no 8080, tem também os nomes específicos, você consegue achar facilmente. O 68000 foi feito por uma equipe, então não tem muito uma cabeça, aquela pessoa que você aponta e fala, aquele foi o pai do processador. Mesmo o ARM, por exemplo, se você ouviu a notícia do episódio anterior, vocês ouviram, né, do aniversário da Corning Arquimedes e da arquitetura ARM, que você consegue ter os pais. Inclusive tinha uma mulher no meio. Tinha uma mãe. Diferente de 68000. 68000 você não consegue identificar um pai do projeto, ou um grupo que seja pai. É realmente um esforço coletivo, né, de toda a parte de semicondutores da Motorola. Mas antes da gente começar a falar em máquina, todo mundo louco pra falar em máquina, vamos conversar um pouquinho sobre a arquitetura do 68000, que tem umas coisas muito interessantes. Vamos. Eu sei fazer loopings 80. Já é um avanço. Até porque senão esse podcast vai durar uns 3 dias. Oi, Tabajara. Nós fazer a coisa. Até porque o nosso objetivo não é ensinar ninguém a programar em Motorola 68000. Estamos salvando seu teclado e o seu smartphone de uma baba forte. Exatamente. Uma questão importante da arquitetura, nós já comentamos que foi muito influenciado pelo PDP-11 e pelo VAX. Obviamente, o que significa que o desenvolvedor em assembly de PDP-11, tirando uma outra coisinha, ele vai sentir muito à vontade programando no 68000. Vai realmente achar que o PDP-11 é um 68000 de 32 bits. Porque na realidade era a vontade da familiaridade o cara conseguir portar código. Temos também que lembrar que no começo dos anos 80, grande parte do que era de programação era realmente feito em assembly, porque o cara tinha que desenvolver o próprio sistema operacional, fazendo menção ao próprio Linus Torvalds da época que homens eram homens e faziam seus próprios drivers. Exatamente. Um outro detalhe importante é que o set de instruções ele é muito mais ortogonal do que, por exemplo, a família x86 ou o Intel 8080. O que significa ortogonal? Você pode combinar livremente operações com operandos, em vez de você ser obrigado a utilizar, por exemplo, determinados modos de endereçamento com certas instruções. Seguir uma combinação de instruções para você fazer uma operação. Isso inclusive eu já entendi isso brincando com os 80. Tinha uma coisa que eu queria fazer e descobri que não existia. E como o próprio Giovanni já comentou, é muito mais fácil com essa ortogonalidade de você programar e fazer o que você quer. Você monta a coisa, você não tem um conjunto de mnemônicos amarrado, né? Você monta, fica mais simples para quem desenvolve. E ainda em arquitetura, o espaço de endereçamento do processador ele foi inicialmente de 23 bits, agora não sei por que 23 bits, que daria, talvez por conta da limitação da época, né? 16 megabytes de memória física, que é 16 megabytes em 1979 é uma coisa absurda. É espaço pra cacete, ponto. E, inclusive, a grande diferença de gerações do Motorola está em relação ao espaço de endereçamento. Ele foi aumentando aos poucos, 23 para 24, até chegar no 32 bits clean, que foi, a gente pode dizer que o Motorola virou o processador 32 bits interno e externo. Aliás, uma coisa que a gente não falou, na primeira geração, também pegando esse tópico, a Motorola se pautou em fazer um processador que era híbrido, 16 bits do lado de fora, do lado do barramento da placa, até por conta de tecnologia e questões econômicas, desenvolver uma placa com a tecnologia da época muito mais barata, e por dentro um processador totalmente 32 bits, com operações e computação e cálculo e aritmética em 32 bits. E uma outra coisa interessante, Giovanni, é que havia uma preocupação
geração da Motorola em criar uma compatibilidade para frente. Ela estava criando uma base, né? Criando uma nova família e ela tinha que manter isso aí daí para frente. Ou seja, você podia criar seu software 68000 sem grandes esforços. Quando, sei lá, rodasse num 030 ou num 040, enfim, no 060, você conseguia aproveitar toda a funcionalidade de um chip todo, 32 bits, interno, externo, e etc, etc, etc. Tanto que bem ou mal o pessoal consegue pegar uma Amiga com uma aceleradora 030 e rodar um código feito para um processador 18000 padrão, sem ter que reescrevê-lo, que em mnemônico ele é idêntico. Isso também é uma situação que na época era uma vantagem no mercado. Hoje em dia, é padrão, espera-se isso. Você possa rodar para um código de versões anteriores do teu chip, mas na época era um diferencial interessante. Não. Uma outra coisa que o 18000 tinha, que era o nível de privilégio de execução. Uma coisa que era, entre aspas, novidade entre os microprocessadores. Hoje é uma coisa comum, né? Que é você ter dois tipos de usuários rodando o código na sua máquina. Um que seria um usuário convencional e um outro que tem nível de administrador e consegue enxergar, digamos, basicamente a memória de forma mais plana, enquanto o usuário comum enxerga um bloco de memória, que é o que permite se você desenvolver sistemas operacionais multitasking. Então, e você ter aquele conjunto, aquele set de instruções que só pode reduzido, que somente os programas executados pelo usuário comum podem executar, mas que se for executado a nível de administrador, todo o set está disponível, né? E você não precisa se preocupar em ter que desenvolver sua própria rotina para ver se você não atropelou o programa dos outros. Isso é uma grande ajuda. Vulgarmente conhecido como General Protection Flow no Windows. Pra quem gosta de registrador, antes que alguém vai perguntar de registrador, né? Então vamos falar. O 68000 original tem 8 registradores 32 bits e 8 registradores de endereço. Registrador de registro de dados nomeados D0, D7 e endereços A0, A7, né? Data Address. Nossa, sendo que o A7 funciona como stack pointer, né? Exatamente, o famoso stack pointer. O que mais que é interessante? É Big Engine. 56 instruções em assembly, que é uma coisa... 56 tipos de instruções. Ao contrário das 8.528 instruções dos 80. Não, os 80 acho que eram 520. Mas fora as instruções secretas que todo mundo conhece. As secretas é pra perto de 1000. E fora uma piada. E fora aquelas que ninguém, talvez fiquem desconhecidas até hoje, que estão com o bug do chip. Mas por conta da ortogonalidade, pra você entender, são 56 tipos de instruções, são possíveis mais de 1000 permutações. Você pode fazer mais de 1000 arranjos de instruções, que você vai pegar basicamente o mnemônico, como vai lidar com os registradores. Então, e com detalhe, e 56 instruções, que já era, pro mundo 16 bits, já era muita coisa. Mas se hoje em dia, se for pensar que em assembly você consegue fazer transformado de Fourier, né? Mas aquele negócio, a partir das 56 instruções, graças à ortogonalidade, você consegue literalmente fazer coisa do arco da velha. Eu acho que boa parte da longevidade do 68000, hoje em dia, base de Dragon Ball e depois Coldfire, eu acho que é muito baseado em cima disso. Então você tem um assembler extremamente poderoso e graças à ortogonalidade você consegue combinar o que você quiser com o que você quiser. Se liga. Vai lembrar que na época o RISC sequer existia como conceito, né? Interrupções. As nossas amigas interrupções. São 7 níveis de interrupções e processamento de exceção. Caramba. Sendo que a sétima é a famosa NMI. Todo processador tem seu NMI, né? Que assim, é aquilo que manda ele parar realmente o que ele está fazendo, independente do que ele esteja fazendo, e prestar atenção. Isso assim, lembrar que nós estamos falando de coisas que eram usadas para automação também, né? Então você tem uma máquina embarcada que tem algum processador rodando e ela precisa ter um monitoramento, ela deve ter um botão do tipo, para o que você está fazendo agora e executa essa instrução, senão vai, de repente, sei lá, vamos pensar assim na famosa teoria da balança de ovo, para o que você está fazendo, vai pesar os ovos. Botão de pânico, né? É o botão de pânico. NMI é o botão de pânico da... Botão vermelho. Você falou de balança de ovo, um abraço de Carchano. Sim, o maior pesador de ovo do Brasil. Só os entendidos entenderão a referência, mas tudo bem. Só os iluminados. Só os iluminados entenderão a referência. Inclusive, eu acho que ele usa o 8051 nos projetos. Além de mais um monte de coisa que eu achei interessante ver aqui. Construção dele, a princípio, em trabalhar com 5 volts. Pra época, estava muito bom. Hoje em dia, cada vez quando o processador consome menos, melhor. Mas ele trabalhava com processador de 5 volts. E em alguns tinham arquitetura. A gente falou que a arquitetura, a princípio, era HMOS, mas existiram
vários encapsulamentos diferentes pro 68000. Por exemplo, teve também, ele saiu encapsulando, foi disponibilizado em encapsulamento NMOS, mas teve versões dele em CMOS, também teve mais uma versão dele já mais pro mercado embarcado, também em CMOS com algumas variações, tipo o barramento de dados poder operar com 8 ou 16 bits. O próprio Amiga 600, ele tem o PLC, o 68EC00, que é um híbrido entre 108.000 original e 108.008. Ele pode trabalhar tanto com bus de 8 ou 16 bits, né? Sim, ele foi feito pro mercado embarcado, né? Você precisa ter uma arquitetura de 8 bits para rodar a tua placa, precisa ter 16 bits de endereçamento para rodar um código simples. E foi o que a Commodore utilizou no 600. Tanto que, sim, você tem um pino que você habilita, vai ligar ele na compatibilidade 108.008 ou 108.000. E outro detalhe é que não tinha FPU. É uma coisa que não se pensava na época. Na verdade, isso continua acho que até os 386. Tipo, você tira a FPU, diminui o número de transistores e circuitos dentro do chip e você barateia o preço. Até porque ninguém precisava, né? Assim, só para lembrar o que é FPU, FPU é o coprocessador aritmético, Floating Point Unit. Unidade de ponto flutuante. O mais importante do 68SC000, eu acho que é o fato de que ele acabou pra frente se tornando base do Dragon Ball. Não estamos falando do anime, não estamos falando das 7 esferas, nem do Goku. Mas se você teve um palme clássico, você foi os olhos de Dragon Ball. Sim, você juntou 7 palmas e invocou o Deus Dragão. Se duvidar agora, você estará dando até Kamehameha. Beleza, enfim, né? Se você trabalhou com uma LaserJet, com Jet Direct Ethernet, aquela plaquinha de rede da LaserJet, bom, aquilo que teve um 68TC000. Sim, a impressora de $6.000, a Apple Jet 1 também usava um Motorola 108.000. A LaserWriter, né? LaserWriter. Mas $1.000? Apple. Tá explicado. Isso já explica muita coisa, né? Não, ela era cara porque ela foi uma das primeiras impressoras a laser, não porque ela era da Apple. Então você apenas brincando, tá? Tá bom. Conta pra outra. Vamos deixar um pouco a arquitetura de lado e vamos comentar, até porque a gente vai se juntar, vocês vão ver daqui a pouco, um pouco da caminhada da família 68000 clássica. Sim, vamos lá. 68000, primeiro, né, o pai de todos. Daí os filhos dele, 68SC00, 68HC00, 68HC00 era a versão CMOS do 68000 e que foi desenhada pela Hitachi originalmente. Então já tá na categoria clones? Não, licenciados. Isso era uma coisa mais comum na época, né? O fabricante não tinha condição e ela, licenciava o core, né? Hoje também tá, hoje tá isso, né? A família ARM que o diga, né? Até mesmo hoje, as únicas exceções, acredito eu, de processadores que não estão sendo fabricados por licenciamento, sejam a família AMD, as famílias da Intel e até o PowerPC hoje em dia é licenciado. Somente esses dois caras que eles não deixam ninguém fazer. X86, né? Mas assim, na prática, por exemplo, você pode licenciar os 7 instruções. Eu acho que a VIA fazia isso, ou ainda faz, eu não sei se a VIA ainda fabrica X86. Fabrica ainda, né? Fabrica, porque ela tá produzindo, inclusive demonstrou há pouco tempo processadores novos da família dela lá. Acho que inclusive ela abandonou aquela ideia de maluco de botar nomes bíblicos nos processadores. Eu tava vendo a hora que ia fazer um Moisés que ia fazer descer o Mar Vermelho, né? Porque eles fizeram o Joshua, eles fizeram o Nehemias, eles fizeram e por aí vai. Isaia. Pra quem não entendeu, Josué, Neemias e Isaías. Assim, eu lembro que eu tenho um firewall embarcado da D-Link que tem um VIA. Inclusive, eles estão X86 que ele bipa quando a gente liga. Gente. Agora vem a pergunta, será que eles estão tão perigados tipo ali que eles estão apelando pra intervenção divina? Deve ser isso. Isso não é não é um podcast sobre a VIA. Não é um podcast sobre a VIA. Vamos voltar a 68000. Então vamos lá. Assim que foi fabricado 68000, vamos pegar a evolução da família agora. Além de falar rapidamente que o 6809, ele tinha uma coisa que o 68000 também herdou, que era essa coisa meio híbrida, de ter uma arquitetura diferente, assim. O 6809 também era assim, ele era híbrido, 8 bits pro lado de fora e 16 bits pro lado de dentro. Foi talvez a única coisa que o 68000 herdou da
da família 6800 original. E o 6809 é um processador que você vai encontrar no TRS Color, por exemplo. Apenas no TRS Color. Porque em breve vocês ouvirão um episódio que a gente vai falar sobre TRS Color, sobre a Tandy. Promessa é dívida, tá? Nós vamos cumprir essa promessa em breve. E tá cumprindo aos pouquinhos, então... Até porque é ano eleitoral, né? Ele é um aquele negócio quase de uma máquina só. Eu diria quase por causa que tem um outro exemplo lá no Japão, mas eu acho que esse não conta. Não. Ô, João, não, tem um detalhe. O 819 foi usado, por exemplo, nos Dragon. O Dragon é clone do... Não, o Dragon não é clone. Eu vou explicar pra vocês rapidamente. A última folha do datasheet do 6809 tem um projeto que é assim, máquina padrão 6809. É assim, ela tem o 6809, 6847, um monte de outros processadores da Motorola. E assim, faz isso aqui, é a máquina referência. É o projeto que a Tandy usou, é o projeto que a Dragon usou e talvez o projeto que os japoneses utilizaram. Será que a Thomson também usou? Porque a Thomson também fabricou coisa como 809. Sim, bem capaz. Tanto que as diferenças do Dragon pro Coco é coisa de mnemônico, um ter porta de impressora, o outro não. E claro que a Microsoft aproveitou e vendeu o Basic 6809 pros dois, né? Claro, ela não é besta. Aliás, pros três. Pros três. Isso também, né? Enfim, saindo do 6809... vamos voltar pro... Eita, vamos falar do 68008 então, pronto. Versão capada? A versão reduzida dele. Versão reduzida é uma maneira gentil de dizer versão capada, né? Utilizado por nada mais nada menos que o Sinclair QL, o computador de 16 bits de Sir Lord Sinclair, e que foi talvez a máquina que faliu com a empresa. Junto com ela também os projetos como o carro elétrico e a TV de bolso dele, né? Foram as três coisas que quebraram a Sinclair. Sim. 62000 182, trabalhava com memória em barramento de endereçamento de memória de 8 bits. Por conta disso, na verdade, ele operava metade da velocidade do 68000 com a mesma frequência. Porque ele tinha o gargalo do acesso ao barramento, né? Ele ainda era mais rápido que a turma de 8 bits da época, isso é fato. Mas ele ainda era um processador mais lento. Era um pouco da época, da filosofia da época, de a versão doméstica da arquitetura para uso mais de baixo custo, doméstico, do custo muito alto, e a versão para empresa, tudo assim, né? Intel 8088. Exatamente, é o que eu ia falar. É o exemplo mais conhecido. Até primeiro veio antes, né? O 8088 é um chip de 79. Mas a lógica é mesmo, você trocava o barramento externo de 16 para 8 bits, você conseguia baixar o custo de todo o teu projeto, porque você podia usar memórias mais baratas. Sim. Então vamos lá. Depois do 68008 também teve o 68010. O 68010 é quase um bug fix, é um patch do 108000 clássico. É um bug fix patch com uma alteração importante. Sim. É a questão da memória virtual. E tinha o suporte a virtual memory, coisa que o 68000 original não tinha. Tanto que tem pessoas que colocam esse processador quando acham no Amiga 500 e a versão PLC no Amiga 600, você não tem um ganho de performance, não muda nada no seu equipamento. A única diferença é essa coisa da memória virtual, que no caso, para quem usa o WHD Load, o pessoal fala que tem a vantagem de você poder estar jogando seu joguinho, sair do joguinho do Amiga, que foi feito para disquete, né, que estava devidamente pateado, e voltar pro Workbench, não precisar reiniciar. Que é a grande coisa legal dele. Já é um conforto a mais. Embora achar esse processador é busca pela cabeça branca, né? Não, nem tanto, eu já vi no eBay gente vendendo, só não comprei por preguiça. Ah, tá. É boa preguiça, né? Depois do 68010, o 68012, que tem uma ampliação no espaço de endereçamento. Você podia endereçar até 2 GB no 68012, no 68010 você podia endereçar... Enfim, sei lá quanto é que você podia endereçar no 68010. Mas era menos de 2 GB. Era 16 MB, se eu não me engano, que endereçava. Originalmente, o 68000 era 16 MB. Quando você vai aumentando os bits, você vai elevando e chega a 2 GB, o que é espaço para cacete. Tá falando 982, né? Sim. Até que finalmente, dona Motorola resolveu botar tudo para 32 bits. Fazer um upgrade decente e lançar o 68020. Ou quase. Ele também vai ter uma versão, digamos, capada.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E se estou contando corretamente, esta é a 25ª sessão de notícias do Retrocomputaria. Porque, como diz a Giovanni, velho é só PC. E hoje nós temos quórum qualificado com Ricardo. Oi. E o Giovanni. Oi, gente, tudo bem? Continuando a nossa eterna, enquanto durar esse ano, série 2012 das efemérides, nós temos uma efeméride que eu particularmente considero a mais importante do ano, tendo em vista que o trabalho dele é a base de por que estamos aqui, que é o 100º aniversário do nascimento de Alan Turing. Sim. Tem muita coisa sobre Alan Turing. Eu, particularmente, terminei de ler uma biografia dele, O Homem que Sabia Demais, que é muito boa. É uma biografia que você não precisa ser técnico para entender, porque o autor, o David Leavitt, se foca no homem Alan Turing, e aí tem muita coisa legal, é muito interessante, embora também fale da parte técnica e tenta comentar um pouco de toda a matemática, né, do Turing. A gente vai deixar linkado um post do Ars Technica sobre os hábitos extremamente produtivos do Alan Turing, que é muito bacana. Sim, eu li essa matéria, bem legal mesmo. E, além disso, no dia do nascimento, o Google, como não poderia deixar de ser, fez um Doodle, e o Doodle é uma máquina de Turing. Vale uma curiosidade, assim, Alan Turing era matemático, então teórico de ciência da computação. Alguns pessoal perguntando o que matemática tem a ver com computação, com informática? Porque a base do desenvolvimento da lógica, da matemática, do que ele fez, para quem não sabe, possibilitou os fundamentos da teoria da computação. E uma curiosidade, assim, em parênteses, é que tem um membro da nossa equipe do podcast que faz aniversário no mesmo dia que Alan Turing. Então um abraço para João Cláudio Fidelis, que não está aqui conosco. Não sei que destino ignorado o que aconteceu, mas o João faz aniversário no mesmo dia do Turing. Ele foi ao mercado comprar maçãs por algum motivo. Aliás, sobre essa relação de matemática com computação em geral, tem um quadrinho grego, eu não lembro o nome dos autores, agora chama-se Digicomics. É muito legal, bastante interessante, que ele pega toda essa correlação da matemática em si, criando uma história em quadrinhos, pegando toda a parte histórica, sem se aprofundar muito em teoria matemática, senão vai ficar uma coisa quase literalmente intragável, mas falando sobre os principais personagens, os principais matemáticos, teorias que foram se desenvolvendo. Bastante interessante, aliás. Não esquece de linkar aí pra gente botar no post. Eu vou dar uma pesquisada aqui do endereço. É que eu não tenho quadrinho, né? Eu peguei emprestado. Terminada essa efeméride, vamos começar a falar de Amiga? Vamos. A Computer World australiana fez uma entrevista interessantíssima com o Steven Solly, que é o principal desenvolvedor do Amiga OS 4. Uma entrevista bem legal, e que ele conta não apenas o que é que tem na Amiga OS 4, mas também tudo que significa o nome Amiga e o nome Amiga OS, e o que é que ele pretende fazer daqui pra frente. É interessante o pessoal ver que o Amiga OS 4 continua em desenvolvimento. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante do Amiga. Você tem aí, mesmo com a morte da Commodore e tudo, você tem o pessoal trabalhando, desenvolvendo. O Amiga OS 4 continua em processo de finalização, então a coisa está andando. É muito bacana ver isso no cenário de retrocomputação acontecer. E aquela coisa, e mesmo com toda a confusão, de certa maneira você tem, assim, a confusão pós-Commodore não se transformou numa divisão violenta da comunidade Amiga. Tipo, continua, você sabe quem faz o Amiga OS 4, tem a galera que está fazendo o Amiga OS 3, e isso é muito legal. Isso ajuda a manter o valor da própria máquina. Sim. Agora, é aquela história, tem gente que prefere NetBSD, né? Tem gosto pra tudo. Você falou tudo, tem gosto pra tudo. E o NetBSD Amiga finalmente suporta as famosas Elbox Mediator PCI 1200. Ainda é um trabalho que está sendo feito, está em progresso, mas algumas coisas já são suportadas. As Mediator são placas de expansão do Amiga, não? É uma expansão de porta PCI. É uma implementação de portas, eu não lembro agora. O Márcio tinha uma para 1200. Acho que tem 4 slots PCI. Sim, eu tô lembrando da Mediator dele, tô lembrando. Sim, 4 slots PCI. Agora que você falou, eu tô lembrando. Bom, interessante, hein? O NetBSD com suporte. É aquela coisa, né? O fissura do pessoal do NetBSD é fazer ele funcionar em até torradeira, como já foi feito.
É sério, gente. Já fizeram rodar numa torradeira. Claro, usaram uma placa embedded que colocaram na torradeira, mas ligaram e você podia controlar a torradeira usando a placa. Um teclado espetado na torradeira. Assim, também não precisa muito. O NetBSD, nem ele, César, você lembra? Ele roda num hardware que foram feitas 50 placas dele. Uma máquina PowerPC, eu acho, né? O NetBSD, como está muito mais preocupado em ser portável e rodar em qualquer coisa, por um lado, é um grande campo de testes, e aí saem portes para as coisas mais bizarras possíveis e imaginárias, mas por outro lado significa que muito desse esforço fica pelo meio do caminho. Não. Mas enfim, eu acho que o pessoal que porta o NetBSD não tá muito preocupado com essas coisas. Eles estão portando mesmo e pronto. Esse é o desejo deles, né? É fazer o porte, botar funcionando. Se vão usar, se vai ter aplicativo, como é que vai ser depois, entendeu? Não, o importante é portar. E é uma boa, né? Interessante um suporte a Mediate na NetBSD para Amiga. Eu acho que é bem-vindo. Tenho certeza que a comunidade vai achar muito bem-vinda. Sim, porque isso garante que você possa utilizar placa de rede PCI, placas de vídeo, controladoras SCSI, controladoras IDE, SATA, etc. Qualquer coisa que esteja implementada já suportada na versão PCI do NetBSD. Já que estamos falando de sistemas portados pro Amiga, EMU2 para Amiga, o que significa que você pode rodar programas Atari ST no seu Amiga desde que eles não usem o hardware específico da Atari. Você tira a sua ROM Kickstart, coloca o EMU2. Isso foi mais ou menos o que o pessoal fez com o MSX quando fizeram aquele emulador Game Boy. Ou o próprio Mission, que é um emulador de ColecoVision para MSX. Na verdade, como os hardwares são muito similares, o programa, na verdade, o que ele faz é recompilar o código em tempo real, fazendo as adaptações para ele poder rodar no MSX. No caso, o Gen, o emulador de Game Boy, e o Mission, que é o emulador de Coleco, fazem isso para o MSX. Sim, os hardwares são bastante parecidos. Aliás, o próprio TOR já tinha sido hackeado faz algum tempo. Foi ter um post do Retrocomputaria Plus para rodar no Amiga 1000, porque basicamente os hardwares são bastante parecidos, sob um certo ponto de vista. E o TOS em si, o Gen em si, ele foi feito para ser portável, né? Porque ele segue a filosofia do CPM. Ele tem camadas de abstração de hardware, como seriam chamadas hoje. Só lembrando que no Amiga real você teria que trocar a ROM, porque da mesma maneira que o Kickstart está em ROM, o TOS está em ROM. Mas enfim, como disse o próprio autor, eu portei porque eu quis e pronto. Então, aliás, é o seguinte, daqui a pouco é capaz de alguém pegar isso aqui e tentar mexer pro WHD Load, que uma coisa que o WHD Load faz é subir a ROM, entre aspas, o Kickstart para RAM, travar ele para gravação e rodar o disquete. Daqui a pouco é capaz de ter uma versão de HD rodando no TOS. E pra gente terminar, Amiga, a Mi Quake para 68K. Nossa. Peraí, mas 68K parrudo, né? Mas enfim, nunca há frag suficiente no mundo, né? Sim. O porte foi feito a partir do Ink Quake, né? Isso. Curioso dizendo, não há gráficos modernos como sombras dinâmicas e iluminação colorida, mas é bom para low-end, para máquinas, a versão que é para low-end PCs. Daí ele... Ou seja, ele taxa menos a GPU, porque se você pega os ports de Quake mais novos, eles usam uma série de coisas que as GPUs modernas permitem. E você pega, de repente, aquele PC mais velhinho, com aquela placa de vídeo mais fraquinha de, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, não vai conseguir rodar. Para quem não tem seu PC com sua placa de vídeo Trident. Eu ia falar aquela CIS 6326. 6326, gente, coisa linda. Só que não. Eu ia sugerir uma S3 Virgem Maria. Você olha a placa S3 Virgem Maria. Pô, legal, hein? Alguém podia levar e mostrar lá na Retro Rio, hein? Sim, pode falar pro João baixar e vou tentar rodar no 1200 dele. Vamos continuar nos Motorola, vamos da Super Ultra Mega resenha e o brinquedo novo da uma criança, foi a resenha do Mauro Xavier, do X68000, que ele fez rolo no encontro de Apple. Vamos. Não, a resenha tá muito legal. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não imaginava que o X68000 tivesse tanto parafuso dentro como ele mostra. Tem muito. Boa sorte pra quem for
remontar. Sim. Muito bacana, muito interessante. Sempre disse que eu achei o X5000 talvez das máquinas retro a mais bonita que eu já tenha visto nos gabinetes, né? Eu acho aquele gabinete torres geminadas muito... Eu e o Sander e até o Daniel estávamos no evento de Apple quando ele recebeu a proposta indecente de trocar os videogames travestidos de computador que ele tinha conseguido por um X68K. Eles estávamos presentes quando ele recebeu o X68K, quando ele ligou, quando ele ficou muito, muito, muito feliz, mas já sabendo o que esperava ele, né, de ter que desmontar, verificar, limpar a cabeça de drive. Mas foi bem divertido a cena em si. Uma das coisas muito legais dos posts do Mauro é que ele se preocupa com a documentação fotográfica. Ele tira fotos e mais fotos e mais fotos e mais fotos e muito mais fotos. Ele faz todo o trabalho de limpeza também, de mostrar como é que ele fez. Bem que o que estava realmente sujo foi aquele modelo 1000, de modelo 1000 que ele tinha conseguido comprar. Mas ele também, eu acho que também é legal que ele faz um trabalho de mostrar o que ele fez e assim, tratar com muito, ele explica tudo em mínimos detalhes, tudo que ele fez, tudo como foi o processo. Uma coisa que eu gosto muito é da forma como ele trata a situação, como ele trata tudo. Sim, ele documenta bastante, acaba até virando uma coisa muito legal, que é a própria documentação em português. O site dele virou o maior repositório de documentação sobre o X68K em português no Brasil. Pois é. A gente sabia de pessoas que tinham X68K. Sabemos, já entrevistamos um, Moacir Alves. Tem um. Sim. Mas agora, chegamos a ver ele em funcionamento em encontros até. O Ademir Cachano levou o dele no encontro de Jaú. Levou várias vezes. Foi, levou pra Brasília, levou pra Jaú. A gente mexeu no 68K dele, jogamos, não sei o que. Né? Mas agora chegar e o nível de detalhes que teve, dele desmontar, mostrar tudo, falar os capacitores que ele teve que trocar, que ele recebeu, coisa que ele teve que mexer, é uma riqueza de detalhes impressionante. Inclusive o fato que ele descobriu que o micro dele tinha 2 MB e só tinha que rodar o configurador, seria o setup da BIOS. Assim. Mas o mais bonito, gente, foi ele ver ele olhando a caixinha do Castlevania. Você colocar, aquele típico e clássico acabamento da Konami, né? Das soft house japonesas pra jogos. Né? Era uma caixa acrílica com capa, com disquete 5/4, manual. Aquela coisa bem acabada e bonita, né? Sim. Vamos falar de Atari agora? Já que estamos no mundo de videogame, vamos continuar nessa. No caso, dessa vez não foi o Mauro Xavier, foi o Daniel Campos, que fez um unboxing do Atari 800XL. Sim. De novo, com fotos até não poder mais. E claro, um vídeo de 18 minutos do unboxing. Só faltou a foto do carteiro entregando a caixa na casa dele. Ou a foto da Simone, esposa dele, com raiva de mais uma coisa chegando, né? Coitada. Ou as duas coisas. Sim, ela expulsou no carteiro. Não sei quem teve a oportunidade de ver, o pessoal na lista MSX foi comentado que o Daniel não se conteve. Eles foram, agora no último mês de junho, eles passaram alguns dias no período de férias dele, e da Rio mais 20, eles foram à Argentina, foram a Buenos Aires. Só que ele encomendou um Commodore 128 nesse intervalo e foi buscar. Ó, aí entre as fotos todas que ele tirando da caixa toda lá, ele chegou e colocou o micro no colo da esposa e pediu pra ela tirar a foto. Ela fez uma careta e botou o polegar pra baixo, segurando o micro. E daí foi a comoção geral, o pessoal brincando, falando, tudo. Ê, viva! Esse micro, esse Atari 800XL, o Daniel até comenta lá que ele encomendou com um vendedor na Venezuela. Esse micro nunca tinha sido aberto, era de um estoque que estava guardado e nunca tinha sido usado. Uau! O problema é que a Atari faz algumas coisas, como por exemplo mandar o sinal de vídeo pelo mesmo local onde você passa o cabo de força. Conclusão, o Daniel mexendo em alguma coisa, fazendo a adaptação, deu um problema, queimou alguma coisa que o Atari dele não está funcionando direito. Uma das coisas boas é que o Atari tem, todos os chips são soquetados, então ele já encomendou uma leva de chips para fazer a troca, e eu espero que para a Retro Rio tenhamos o Atari 800XL dele lá presente. Além do ICP-500, que esse está sendo o principal problema lá, né, que a gente está discutindo o que a esposa dele vai fazer, se vai matá-lo ou estripá-lo primeiro, né, porque ele está com 2 CP500 em casa, e quem sabe da época sabe o tamanho de um CP500. Sim, ela está decidindo se será com ou sem requinte de crueldade. Se vai usar o CP500
simples para fazer um case mod de um forno de micro-ondas também, né? São 2 CP500, um CP500 clássico, aquele trambolhão, e o último CP500, aquele M80 branquinho, menorzinho. Menos grande, né? Vamos continuar no mundo Atari? Não, eu acho que vamos... tá certo, mundo Atari. Um pouquinho no bolso, né? Literalmente. Os chips customizados da Atari pro Atari 8-bit. Os caras reproduziram com uma PIC. Exatamente. Aí os caras não, aliás, o Marcos Gritsky. Os caras. Interessante, hein? Tá mostrando aqui, pelo que eu tô vendo, que ele rodou 60 faixas de música, aproximadamente 2 horas e meia, tiraram do Atari SAP Music Archive, estão incluídos e armazenados na memória flash da PIC. Interessante, hein? E conseguiu executar, que tá falando que emula no projeto Another Slight Atari Player. Legal, hein? Esses chips do Atari são bem curiosos, porque o Poker era para um chip para som e para mais algumas outras coisinhas, e a parte de vídeo, ele tinha 2 chips para vídeo. Uma coisa que você tem de diferente, porque o MSX tinha um chip único para vídeo, o Amiga um chip único para vídeo, Commodore 64 também, o Atari ST tinha a função separada. Coisa estranha. Assim, ele tem o Poker, que é o Entity, e o Getia, que trabalham com a parte gráfica. E o Poker cuida do som e a parte de I/O, que é padrão igual a Y. Caramba. Vamos falar de placa à venda, cara? Vamos. Bora. Você aí que tem seu Spectrum, você aí que tem 58 euros no bolso, mais envio pro Brasil, e você quer comprar a sua DVDE, é seu dia de sorte. É dizer que temos um novo lote de DVDE à venda. Exatamente. A DVDE europeia. Vale ressaltar também que nosso amigo Vitor Truco, junto com o Eduardo Lucas, estão fazendo um lote de DVDE para funcionar no TK90X. Essa é uma questão importante, né? Eles estão fazendo um lote, vão vender em breve, vai ter a venda, um lote para o TK90X. Eles até contaram isso no último episódio dos Jogos 80 FM, que nós vamos falar em breve. Eles comentaram que foi enviado um TK90X para um desenvolvedor, que é o cara que mais entende da DVDE, na República Tcheca, foi mandado um micro para ele fazer a adaptação. E ele pegou e mostrou o que tinha que ser feito para ser corrigido. O Truco até já comentou essa história na entrevista dele. Eles mandaram um TK90X pro Velesoft, eu não sei o nome do cara, só sei o nick. Ele testou, ele verificou qual era o problema, precisava ser feito no TK90X, avisou pro Truco, ele mexeu nas DVDE que ele tinha, que na verdade é o seguinte, o próprio blog dele tem teste que ele fez com várias versões da DVDE, algumas funcionavam, outras não, cada uma funcionava de um jeito, né? Ele fez essas adaptações e de repente funcionou. E ele fez um lote que tem um release específico da placa, e diferente dessa placa que está sendo anunciada aí, que é uma placa um pouquinho maior, essa já é mais compacta, com um leitor de cartão compact flash embutida, né? É um modelo bem diferente da outra. E tanto que ela é tão feita para funcionar com os TKs nacionais que nos espectros originais, no meu caso, precisei desfazer o problema. Tive que arrancar 3 resistores. Se vocês quiserem se divertir, a série da DVDE foi lançada, DVDE 57D, Brazilian. Joga no Google. Não, achei a imagem, porque o Truco me mandou a imagem com a indicação de aonde corte aqui, corte aqui, corte aqui. De qualquer maneira, joga no Google que você vai achar. Depois ele colocou no site dele. Isso. Só um pouquinho de cuidado ao jogar no Google, que DVDE tudo junto dá uma palavra de vídeo, tá? Sim, foi muito legal pra achar a documentação dela. Você coloca DVDE 57D que vai aparecer, inclusive o primeiro resultado no google.com é a história, né, todas as iterações da DVDE. Sim, aliás é o seguinte, eu vou comentar com vocês que em si a alteração que eu precisei fazer foi tranquila, esquentar o ferro de solda, botar na pontinha do resistor, usar o soldador para tirar e depois remover os ditos cujos. O problema é o seguinte, não é você fazer isso numa plaquinha que você acabou de comprar e acabou de chegar na sua casa. E fora o medo de você descobrir depois de ter removido que você tirou o resistor errado, porque tem vários resistores todos juntos. Acho que eu chequei e rechequei umas 7 vezes, inclusive com caneta para marcar esse aqui pintadinho para saber que eu tava arrancando correto. Bola pra frente, né? Vamos pro telefone Spectrum fazer aí a transição. O pessoal da Retroworks e da Relevo Videogames, eles usam as músicas de um cidadão cujo apelido é WYZ. Sim. Inclusive o player WYZ que ele usa, ele
criou o player e criou o tracker, né, para você compor. E foi liberado para Amstrad CPC, para MSX e para ZX Spectrum. Interessante que eu tava olhando. Você pode, inclusive, ele é usado principalmente para PSG, mas tem suporte para outros chips como SCC e SCC Plus, no caso do MSX, ou o Philips SA1099, que eu acho que é um chip não do Amstrad, né? Não, o Amstrad é o AY também. Não, mas não é um segundo chip? Não, esse cara tem, eu acho que é o do Sankopé. Então é obscuro mesmo. Eu não sei, mas eu procurei no Google, ele tem até perfil no Facebook. Assim, o Philips SA1099, ele foi realmente utilizado pelo Sankopé, ele foi utilizado pelo Creative Music System, da Creative Labs, num pacote da Game Blaster, e a Sound Blaster 1.0 usava ele. Entendi. E uma maquininha assim que, sabe, sei lá pra que tinha isso, uma tal de Silicon Graphics IO2. Boa pergunta. Fazer bip, né? Bom, vamos agora fazer uma longa passada pelo mundo MSX, depois a gente termina. Sim. Vamos lá. E vamos começar com o Hideo Kojima. Grande Hideo Kojima. Dizendo explicitamente, sem MSX não haveria Metal Gear. Olha, Blame Canada. Então a citação, inclusive, dele, que ele comenta sobre por que ele escolheu lançar no MSX e etc e tal. É uma entrevista, particularmente a segunda parte, que é a parte que nos interessa aqui, da entrevista dele ao Guardian, no post linkado no show notes, e assim, que é o que fala por que ele escolheu o MSX para iniciar o Metal Gear. Tem sempre a história, né, que as limitações técnicas do MSX colaboraram muito, né, questão do vários sprites de uma linha só, questão da limitação dos 8 sprites, né, do MSX2, foi uma colaboração sutil, mas importante para fazer, né, para ir para lá, mas também tem as motivações dele. Eu vi essa notícia, mas não acabei de ler, eu comecei a ler. Ele fala de duas coisas, na verdade. Primeiro, que o público do MSX era mais tecnologicamente esperto do que o público do Famicom. E havia uma série de coisas que o MSX podia fazer e que o Famicom não podia fazer. Nós gastamos um longo tempo trabalhando em animações que não seriam possíveis no Famicom. Eu vou ao ponto de dizer que se eu tivesse trabalhado no departamento Famicom desde o início, provavelmente não teria ideia por o Metal Gear. As features do sistema são muito diferentes. E o próprio conceito do jogo não passaria do controle interno da Konami, que pedia por jogos mais família e mais mainstream pro Famicom. Isso tá explicitamente, que é inclusive uma longa parte que o MSX.org copia. E assim, é interessante que o Kojima até hoje trata o MSX com muito carinho, com muita reverência, né? Que essa lenda agora, o último evento que ele teve presente na Europa, ele estava autografando um monte de gente com caixa do Metal Gear Solid na mão, e tinha gente lá com Metal Gear 2, Metal Gear 1, tinha gente lá com Snatcher, gente com Pinguim Adventure, que foi o primeiro jogo dele, né? Pra ele autografar, e diz que ele ficou todo contente, ficou muito emocionado, pela lembrança, né? Pela referência. Essa matéria tá na lista pra ser lida, eu vou acabar de lê-la, vale a pena ler essa entrevista. Continuando de MSX, Moon Blaster 1.4 agora é freeware. Uau! Demorou, mas saiu, né? Liberaram da freeware, né? Já começaram a dar mexidas, ela tinha algumas limitações de hardware que já não existem mais. Tem posts posteriores da MSX.org contando isso. Aliás, o mais divertido, também seguindo quem vai acessar vai poder acompanhando, né, a sucessão de notícias sobre esse assunto. Tem o projeto do Nirik. Vindo do Nirik é coisa de doido. Sim, ele usa o microfone do Turbo R. Simplesmente você fazendo barulho, você vai compondo sua música na Moon Blaster. Isso do sujeito que fez as coisas doidas que ele já fez, né? Isso vindo do sujeito que tem um Terminal 11 no banheiro. Eu não sei se ele ainda tem o Terminal 11 no banheiro, mas eu lembro de muito tempo atrás ele comentando comigo, né, porque ele trabalhava na Nokia, não sei se ele trabalha ainda, que estavam descartando um Minivax e ele olhou aquele troço levado para fora da empresa e só pensou assim: infelizmente eu não moro no térreo.
Vamos falar de outro programa de MSX, mas não roda em MSX, que essa é pro amigo que tem um iPhone, um iPad, um iWhatever. Você pode dar um fim muito melhor pro seu dispositivo utilizando ele como carregador de fita pro seu MSX. Essa notícia vale pro Sam, dessa vez. Ele ficar ouvindo Lady Gaga, opa, não é pra contar que ele ouve Lady Gaga, né? Não. Nem pela de People. Ah, sim. Mas, só lembrando, não funciona no Turbo R, não funciona no A1 da PlayStation. Mas e a eu acho máquina MSX tem que ter pelo menos 64K de RAM. São dois MSX que não tem porta de cassete, né? Mas o recentemente citado, não o Sander, mas o senhor Timo Seilama Niri, ele desenvolveu, entre aspas, um driver que permite que você consiga, num Turbo R, ler fita cassete. Você usa o próprio microfone do Turbo R pra isso. Pô, legal, mas alguém quer fazer isso? Não sei, alguém que não tem muito tempo, não tem muita coisa pra fazer. Tipo, sou finlandês, tem 6 meses de neve na minha porta, não vou poder sair de casa. É o tipo da coisa que a gente só se pergunta nessas horas e só vê uma coisa na cabeça. Por quê? Não, brincadeiras à parte, você tem jogos de MSX que só gravam em fita cassete, né? Não, o próprio Metal Gear. Então. Tirando a brincadeira, o próprio Metal Gear é um jogo que o seu save game é em fita cassete. Eu sei porque eu quase concluí o Metal Gear 1 da MSX. Assim, eu parei justamente no robô. Foi num dia só não. Eu levei um mês pra chegar no robô. E pra terminar MSX, um furor que rolou no MSX.org foi o aparecimento de que aparentemente um protótipo de um MSX de maio de 80 alguma coisa. No Digibarn. No Digibarn. O Digibarn tirou muitas fotos. Sim. Aparentemente é um Yamaha. O MSX2. Tem uma coisa meio de protótipo mesmo, tipo, o fundo em madeira. A tampinha de proteção em metal. O computador tá aberto. Ele é meio aberto o gabinete. O teclado é bizarro. Mas ele tem uma coisa, se você começa a reparar nas fotos, eu consegui entender que ele era um MSX2, vê uma porta RGB e você vai ver um MSX Engine. Tirando toda aquela poeira que tem em cima dentro da placa, você consegue distinguir um MSX Engine. Ou seja, não tem implantação de 74LS. Mas isso era tipo de MSX2, né? Não. A troca de 74LS pelo MSX. Pelo integradão, sim. E não tem a placa analógica. Outra coisa relevante que o próprio Kenichi entregou ao Luke Sala, que doou ao Digibarn. Tem um papelzinho do correio holandês, eu acho, colado no equipamento. Correio holandês. Eu tô vendo a foto aqui, diz que é da Yamaha, modelo YIS604, 6x7, 6x7M na placa, escrito Yamaha na placa. Tô procurando aqui, vi a foto do engine aqui. Assim, ele não tá de cara visível, você vai reparar que é o engine por causa do encapsulamento, por conta da posição. Cara, muito interessante. E pra quem gosta de protótipo, eu acho que vale a pena dar uma olhada pelas fotos, que de repente você acha alguma coisa que a gente não conseguiu achar. Não. O PDP eu procurei, mas pelo que eu consegui entender, ele tá numa daughterboard separada. Você pode reparar que tem uma segunda placa sobre a placa principal, de costas. Me lembrou inclusive o MSX da Philips. Vamos fechar com 3 coisinhas, Ricardo? Vamos. Vamos lá. Primeiro, tá uma coisa que eu particularmente, se eu tivesse um TR-80 modelo 100 quebrado, ou sei lá, e manha do ferro de solda, eu faria. Não. O cara pegou o modelo 100, tirou a placa lógica e colocou um Raspberry Pi lá dentro. Ficou bonitinho. Opa, com certeza. Ou seja, falando no modelo 100, aquele irmão do modelo 100, só que da NEC, continua à venda no eBay. Você lembra? 79, eu acho. Eu tô sendo tentado todos os dias quando eu olho aquilo. Tô quase mandando e-mail. 69, você vende? Então vou esperar o dia do meu cartão chegar num dia legal. Acho que ficou legal, hein? Esse Raspberry Pi dentro do Model 100. Ficou legal, hein? Gostei. Mas César, eu só não entendi uma coisa. Ele tá usando o teclado do modelo 100? Tá. Ah, legal. Ele tá usando o teclado. Ele colocou um conversor no meio pra USB e fez o wiring do teclado. Tá na terceira foto. Ah, ele não fez uma solução mais bonitinha que foi igual aquele cara do botou o Mac Mini dentro do Apple IIc, né? Não. Usou um Arduino pra fazer um... Não.
Esse aqui não é um. Esse conversor parece muito com uma plaquinha de Arduino. Pode até ser que seja. E na verdade ele usou um projeto que ele já tem. De converter um teclado do modelo 100 em teclado USB. E aí, César, isso aqui realmente lembra para alguns modelos do Arduino. Pode ser um bichinho desses mesmo. Pode ser que esteja realmente usando. Esse cara me lembra uma versão de plaquinha que um sujeito estava fazendo para Apple II usando a Smart Port para ligar dispositivo Mass Storage USB no layout dele. Pode ser. É bem capaz de ser um mesmo. Segunda, porque se vocês notaram, não citamos Hackaday ainda nessa sessão de notícias. Pois é. E isso é uma coisa estranha. Não iremos, César, não iremos falar do www.hackaday.com nesta sessão de notícias. Mas vamos falar do Hackaday. Sim, mas não do www. Não, eles lançaram uma edição retro, que é o retro.hackaday.com. Pode ser visto praticamente em qualquer coisa que leia HTML. E o mais legal, eles estão documentando os casos de sucesso de acesso ao Hackaday Retro Edition com quase qualquer coisa, inclusive com o desafio: a primeira pessoa que carregar o Retro Hackaday com 4004 ganha uma camiseta. Preciso acessar com o meu MSX. 4004 já é abuso, hein? É, né? E é óbvio, tem muita coisa, tem de tudo. Quando fala tem de tudo, tem desde 486 rodando Trumpet Winsock. Olha, velhos tempos. Até o cara que usou um DEC VT320. Nossa. Um serial terminal e usou o Lynx para acessar. Além de C64, Nextcube e Apple IIc. Aliás, Next tem mais de um, né? Sim. Tem. Inclusive tem um cara corajoso que acessou utilizando o Internet Explorer 5. Tem um aqui que logou usou um IE6 num notebook com Windows 2000, Windows 98, Firefox 2, placa de rede. No Commodore 64 tem mais de um. Interessante. Quem é que vai acessar com a MSX, hein? É só acessar. Porra, catar o navegador. Enfim. É só você colocar o... você tá usando o Telnet só pra dizer que você só. Não, mas na realidade eles permitem, por exemplo, que você use... Tem mais de um caso desses, de conexão serial pra outra máquina e outra máquina roda o link da vida. Então... o caso do Apple II é esse também. É o caso do Apple II próprio, um dos casos do Commodore 64. Cara, eu tenho que fazer isso, logar, botar essa rede sem fio funcionando aqui, esse modo, conectar aqui, logar pro Telnet no meu PC e abrir o Links. Mas o segundo Nextcube é o mais legal. O cara telnetou num WRD54G. Nossa. De lá ele fez esse SSH pro MacBook Air dele e de lá ele usou o W3M para acessar. Uau! E como o cara muito bem lembrou, foi o primeiro do browser escrito com o Nextcube. Os primeiros browsers foram no Nextcube, né? Bueno, divirtam-se. E pra terminar, falar dos jogos 80 FM, né? Mandar um abraço aí pros nossos amigos Pac-Man, Marcos Garrett, Eduardo Lucas, Júnior Capella, que estão fazendo os jogos 80 FM. Para quem não sabe, na verdade eles seguem um formato um pouquinho diferente do nosso, porque eles fazem um programa mais ao vivo. Eles fazem ao vivo e fazem uma coisa assim, eles quase que um trabalho de caridade de fazer alguma coisa interessante no domingo à noite, né? Eles têm transmitido no domingo à noite, é um bate-papo com a interação dos ouvintes pelo chat, onde eles têm falado não só de microespaço, mas também falam um pouco sobre videogames. Eu participei da gravação do último, dei uns pitacos pelo chat, e o Garrett depois falar comigo: olha, vocês do Retrocomputaria vão gravar com a gente, hein? Falei, pronto, lá vamos nós estragar o trabalho de vocês. Uhul. O Pac-Man tinha falado pra mim, nós do Retrocomputaria estávamos sendo uma espécie de inspiração pra eles, por fazer uma coisa. E até na vez quando ele comentou comigo, falou: vocês vão ficar chateados a gente fazer? A gente tá meio copiando o modelo. Eu falei: chateado? Fica feliz da vida, cara, eu vou ouvir todos. Sim, é finalmente um podcast pro João ouvir, né? Já que ele não ouve o nosso. Porque a voz dele não sai, né, nesse. Então, assim, já tem 2 episódios publicados, já citaram o Retrocomputaria, citaram notícias que a gente colocou,
falaram dos 29 anos da MSX, que foi agora no final de junho, comentaram da Atari, da DiviDE e de várias outras coisas. Fizeram uma entrevista, passaram à nossa frente e entrevistaram uma pessoa que a gente tinha planos de chamar, a gente vai chamar no futuro, o Gessel Matos de Assunção Júnior, só que a gente vai chamar o Gessel mais pra frente, vamos conversar com ele, sim. Muito legal. Se você não pôde ouvir no dia, os arquivos MP3 estão disponíveis no site. Sim, até agora eles têm 2 episódios, o primeiro e o segundo. A transmissão acontece, eles avisam nas melhores listas de discussão do bairro, com alguma antecedência, e geralmente são transmitidas todo domingo por volta de 8 horas da noite. E a meta deles, segundo o Garrett me falou, é ter um episódio por mês. Eles querem publicar um por mês, é a meta deles. Sim, é claro que pra você não programar ao vivo, não tem tanto polimento, não dá pra ter tanto polimento que a gente tem, né? Então tem momentos quando você tá lá e o Capela chama a atenção do Pac-Man. Começou de novo, peraí que eu tava jogando Zanak. Não, mas o primeiro episódio foi mais engraçado, que aconteceu algum problema com o Capela, que o Capela falava e ninguém ouvia ele. Pois é, então houve uma falha de comunicação aí e ele ficou afônico. Nesse agora ele falou e participou bastante, mas muito bom, gente, muito bacana. Em vista de fazer um programa ao vivo, a trabalheira que dá pra fazer ao vivo e montar, tá um trabalho excelente. Recomendamos a vocês que ouçam, participem do chat. Se não quiserem ouvir o dia o episódio que a gente vai aparecer, não ouve não, que não deve sair alguma coisa de bom não, mas ouçam, colaborem, mandem mensagens pra eles agradecem, estão precisando de uma força e de um apoio, estejam participando também, colaborando, assim como vocês têm tratado com carinho o nosso trabalho, pedimos por eles também. Fiz um trabalho excepcional. E aproveitem que eles sorteiam coisas, tá? Pois é um diferencial pra gente. A gente fez sorteio, pois, pelo Recomputaria Plus. Sim, estamos sorteando também o 1541 do João, assim, quem quiser interessado pode mandar um e-mail para... Mas aí vai ter que buscar lá no Tabajara. Tem que pegar no Tabajara ou na casa do João. Não tá na casa do João, tem que buscar lá no Tabajara. Alguém quer um 1541? Não sei, o Daniel pegou um 1571 e ficou apavorado com o tamanho. Falei, olha que o 1541 é maior, hein? É muito mais pesado. Eu tenho um 1581, que é de 3,5. E já é grandinho, né? Cara, um tijolinho de 3,5. Só que é literalmente um tijolinho. Não. Aquilo é um computador com drive, né? Não dá pra ser pequeno. Pois é. E aí, encerramos nossa acho que acabou, né? Sim, só pra terminar, o livro que eu citei, eu falei Digicomics no começo, o quadrinho chama-se Logicomics. Sim, tem disponível na Livraria Cultura. Tem disponível em várias livrarias, tem disponível, biblioteca deve talvez você consiga encontrar. E deixar o link da em inglês, porque tá muito mais completo que a versão em português, pra vocês darem uma olhada. Assim, eu li, é um quadrinho, ele é grande, não dá pra você ler numa viagem de ônibus, dá pra você ler durante uma semana mesmo, mas ele é bastante completo nessa coisa de traçar o que aconteceu com a matemática entre o final do século XIX e o metade do século XX, e que nos deu, no final das contas, um computador. Oi. Calma, só lembrando, dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto, Retro Rio. Já estamos com uma página online lá no Retro Computaria Plus. Já estamos começando a divulgação. Esperamos que vocês também comentem, convidem pessoas para participar, falem com os seus parentes, com os seus avós, com os seus animais de estimação, com os seus amigos, com os seus inimigos também. Divulguem, comuniquem. Teremos um encontro de retrocomputação no Rio de Janeiro, organizado por esses que cometem esse humilde podcast. Se tiverem interesse em levar algum equipamento, deixamos lá, entre aspas, as instruções de como fazer para deixar meio que reservado um espaço para você levar. Só mais entre aspas, é peça de museu, como diriam as esposas, namoradas, mães, avós e pessoas que acham que somos mais loucos do que realmente somos. Deixando esse recado de 11 de agosto, vamos nessa, né? Vamos. Gente, aquele abraço e a gente volta com as notícias no 26. Vocês continuam ouvindo 25, tá muito bom. A próxima parte do 25. Isso. E a gente... Enfim, vocês ouvem o episódio aí, a gente volta no 26. O episódio tá muito bacana e bola pra frente. Sim, depois vocês contam o que vocês acharam sobre ele. Postem comentários. Seu comentário é o nosso salário. E nós não queremos morrer de fome. Exatamente. Sim, ou algo parecido. Seria uma boa pro João, hein? E, gente, fomos. Até mais aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Fomos.
Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.